Parashá Noás. Arca e purificação. O Zohar aborda a construção da arca por Noé e sua jornada durante o dilúvio como um processo de purificação. A arca é interpretada como um símbolo de proteção contra as impurezas espirituais que dominavam a humanidade naquele tempo. Zinzum, contração divina. O Zohar discute como o dilúvio representa um ato de Zinzum, uma contração divina. Isso significa que Deus retirou temporariamente sua presença do mundo para permitir a purificação e a renovação. As duas pombas. A história das duas pombas enviadas por Noé é frequentemente interpretada em termos simbólicos. Uma das pombas, que retorna com um ramo de oliveira, representa o lado espiritual e purificado da humanidade após o dilúvio. Bris, aliança, com o arco-íris. O Zohar enfatiza a importância da aliança divina estabelecida com Noé após o dilúvio. O arco-íris é interpretado como um símbolo dessa aliança, representando a harmonia entre a justiça divina e a misericórdia. A embriaguez de Noé. O episódio em que Noé fica embriagado após o dilúvio é abordado pelo Zohar como um momento de fraqueza espiritual. No entanto, as interpretações podem variar, e alguns veem esse evento como parte do processo de retificação. Torre de Babel. Embora a Torre de Babel seja abordada posteriormente na narrativa bíblica, algumas interpretações cabalísticas podem considerar essa história como parte integrante da reflexão sobre a natureza humana e a relação com Deus. Vale ressaltar que a interpretação do Zohar pode ser altamente simbólica e alegórica, e diferentes estudiosos e tradições podem oferecer interpretações ligeiramente diferentes desses temas. Além disso, o Zohar é uma obra complexa que muitas vezes exige um conhecimento profundo da tradição cabalística para uma compreensão completa. A construção da arca e a purificação. A arca como símbolo de proteção espiritual. O Zohar interpreta a construção da arca como um ato simbólico de purificação espiritual. Ela representa um lugar seguro e protegido contra as impurezas espirituais que prevaleciam entre a humanidade daquele tempo. A arca é vista como um santuário divinamente designado para Noé e sua família. Noé como agente de renovação espiritual. Noé é considerado um agente da renovação espiritual. Ele recebe a instrução de construir a arca não apenas para preservar a vida física, mas também para purificar a esfera espiritual. Sua obediência e retidão são fundamentais para essa renovação. A jornada na arca como jornada de purificação. A estadia de Noé na arca é interpretada como uma jornada espiritual de purificação. O período de 40 dias e noites de chuva é simbólico, representando um tempo de transição e transformação. Durante esse período, Noé e sua família estão protegidos e isolados, permitindo uma purificação espiritual profunda. A simbologia da água. A água, que cobre a terra durante o dilúvio, é vista como um elemento purificador. Essa inundação não é apenas física, mas também espiritual, representando a limpeza e a renovação das impurezas e corrupções que haviam se espalhado pela humanidade. Os animais como símbolos arquetípicos. Os animais que entram na arca, 2 de cada espécie, são vistos como símbolos arquetípicos da criação divina. Essa coleção de animais representa a diversidade da vida que está sendo preservada e purificada durante o dilúvio, pronta para ser reintegrada em uma nova criação após a tempestade. O desígnio divino por trás da purificação. O Zohar enfatiza que a purificação não é um ato aleatório, mas parte de um desígnio divino maior. Deus escolhe Noé como instrumento para essa purificação e renovação espiritual, alinhando-se assim com os planos divinos para a humanidade. Em suma, a construção da arca e a jornada de Noé durante o dilúvio, de acordo com a interpretação cabalística, transcende a narrativa literal e aponta para uma jornada espiritual de purificação, renovação e alinhamento com os propósitos divinos. A arca, nesse contexto, torna-se um símbolo poderoso de proteção e santidade, proporcionando uma base para a regeneração espiritual da humanidade. 2. Noé como agente de renovação espiritual. A interpretação cabalística destaca Noé não apenas como o construtor da arca e sobrevivente do dilúvio, mas também como um agente ativo na renovação espiritual da humanidade. Aqui estão alguns aspectos desenvolvidos sobre como Noé desempenha esse papel. Obediência e retidão. Noé é elogiado na tradição cabalística por sua obediência às instruções divinas e sua retidão moral. Ele é descrito como o justo em sua geração, indicando que,
Em meio à corrupção predominante, Noé permaneceu fiel a princípios éticos e espirituais. Guardião da sabedoria espiritual. Além de construir a arca, Noé é visto como um guardião da sabedoria espiritual. Ele é encarregado de preservar não apenas a vida física, mas também o conhecimento espiritual e os ensinamentos éticos que Deus deseja preservar para a humanidade. Sua família como semente de renovação. A seleção da família de Noé para entrar na arca é interpretada como uma escolha específica para preservar uma semente de renovação espiritual. Sua família é vista como a fundação para uma nova humanidade comprometida com valores mais elevados. Recepção dos mandamentos divinos. O Zohar sugere que Noé recebeu mandamentos divinos específicos durante sua jornada na arca. Esses mandamentos representam uma oportunidade para Noé, e por extensão, para a humanidade, começar uma nova jornada espiritual e ética após o dilúvio. O significado do nome Noé, Noach. O nome Noé tem raízes linguísticas que sugerem descanso e consolo. Na interpretação cabalística, isso é visto como um sinal de esperança e consolo divino após a tempestade. Noé é visto como aquele que traz consolo e uma nova chance para a humanidade. A conexão com a árvore da vida. Noé é simbolicamente conectado à árvore da vida na tradição cabalística. Assim como a árvore representa a fonte da vida espiritual, Noé é considerado um ramo dessa árvore, trazendo vida e renovação espiritual após o dilúvio. Papel contínuo na história espiritual. A figura de Noé não é apenas uma figura histórica isolada, ele é vista como parte de uma narrativa espiritual mais ampla. Seu papel na renovação espiritual é considerado um precursor para eventos e figuras posteriores na história sagrada. Em resumo, na visão do Zohar, Noé é mais do que um sobrevivente do dilúvio, ele é um agente ativo na renovação espiritual da humanidade. Sua obediência, retidão e papel na preservação da sabedoria divina o tornam um catalisador para uma nova era espiritual.